Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murro e você está em Provas de Engenharia. Aqui você pode. Sou analista de infraestrutura do DENIT, sou professor de Engenharia Civil no Gran Curso e professor comentarista no TEC Concurso. Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre saneamento, falando sobre as estações de tratamento de água. Acompanhe comigo no slide, pessoal. Antes disso, dá aquela força e me segue no Instagram, @ppedromurro. E se você tiver qualquer dúvida relacionada a concurso de engenharia civil, basta mandar um direct. Então, olha só, vimos na aula passada que o manancial natural, vimos o que? A captação através da tomada d'água, passamos pela estação de tratamento de água, que é o tema da aula de hoje, e estudamos o que? Toda a redistribuição até a chegada na sua residência. Então, vamos estudar hoje a estação de tratamento de água, pessoal. E qual é a na estação de tratamento? O tratamento clássico, né? O tratamento tradicional. É esse aqui de cima. Olha só, temos a água não tratada, temos o gradeamento, o micropeneiramento e a aeração, considerada aí tratamentos preliminares, e temos então a coagulação, a floculação, a decantação, filtração e desinfecção. Pessoal, tem que memorizar essas 5, porque essas 5 caem demais no concurso. O examinador, quando está falando sobre tratamento convencional, ele fala dessas 5 nessa sequência, tá bom? Tem outros tratamentos? Tem. Em vez da decantação, pode ter, por exemplo, a flotação, mas em via de regra, né, é coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção, ok? Então, como será dividida a nossa aula? Teremos 24 questões resolvidas. Confira aí o roteiro. Começaremos pelos elementos da estação de tratamento de água. O que a nossa norma preconiza sobre como ela deve ser localizada em relação à enchente, né? Em relação aos arranjos de dispositivos, em relação à parada e funcionamento de dispositivos singulares. Então, temos aí os elementos da estação de água, tá? Definição da área, tomadas d'água, grades e telas, tipos de água A, B, C e D, unidades de micropeneiramento, aeradores, aeração, e depois temos aí as etapas do tratamento convencional: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, estabilização química e, por fim, falaremos o que? Da casa de química e o consumo de produtos químicos, tudo bem? Pode ter uma questão relacionada a isso também. Vamos continuar aqui falando sobre unidades de componentes de uma instalação de abastecimento de água. Um sistema de abastecimento de água pode apresentar as unidades componentes conforme ilustra a figura ao lado, com as funções possíveis variantes descritas a seguir. Então, olha só, acompanhe comigo. Temos a adutora de água bruta passando pela coagulação, uma medição de vazão, ou seja, tem um elemento coagulante na medição de vazão, provavelmente é o que? Uma calha partial, né? Gera o que? Gera um ressalto, gera um turbilhonamento para misturar o coagulante. Depois, passa pela floculação, que é lenta, passa pelas chicanas, tudo bem? A água vai fazendo essas curvas, vamos colocar assim, e depois para o quê? Para decantar, né? Decantar, depois que ela decanta ali o lodo, o que acontece? Ela vai para a filtração, depois da filtração temos a desinfecção, o flúor e a correção do pH. Tá bom, pessoal? Essa é a etapa número 4, tratamento. Passamos de captação, elevação, adução, reservação e distribuição na aula passada, ok? Então, vamos lá. A ETA deve estar localizada em ponto de fácil acesso em qualquer época do ano. O terreno para a implantação da ETA deve estar situado em um local livre de enxurradas e acima da cota máxima de enchente, de modo que essa não comprometa a operação. Na escolha do local da implantação de ETA, deve ser levados em conta a disponibilidade de vias de acesso, a facilidade de fornecimento de energia elétrica, as posições relativas ao manancial e ao centro de consumo, o corpo receptor da descarga de ETA e a disposição do lodo dos decantadores. Então, temos aqui, pessoal, confira essa imagem aqui, retirada do BRK ambiental. Temos o que? Captação, que seria o que? Número 1, a tomada d'água, tudo bem? Temos adução, ou seja, as tubulações, tudo bem? A coagulação, depois vamos para a coagulação, depois floculação, depois item 5, decantação, os tanques decantadores, item 6, filtragem, item 7, o que? Pós-alcalinização, desinfecção e fluoretação. Essas 3 caixinhas ali coloridas. E por fim aí vai para o reservatório. Item 8, reservação. Bacana? Continuando aqui, ó.
Inexistindo um terreno livre de enchentes, exige pelo menos que as bordas das unidades dos pisos recintos, onde são feitos armazenamentos ou se localizam as unidades básicas para o funcionamento da ETA, estejam situadas pelo menos 1 metro acima do nível máximo de enchente. A estabilidade da construção, estudada levando em conta a ocorrência de enchentes, deve prever, quando necessárias, obras especiais para evitar a erosão das fundações. As descargas de ETA possam realizar-se sob qualquer cota de enchente. Continuando, as unidades devem estar dispostas de modo a permitir o escoamento por gravidade, desde a chegada da água bruta até a saída da água tratada. É permitido o recalque da água apenas para lavagem e usos auxiliares. Qualquer unidade em conjunto agrupado em paralelo deve dispor de isolamento. Como assim, pessoal? Imagina ali que temos 2 tanques aqui de coagulação, tá vendo? O que poderíamos ter o que de decantação, desculpa. Temos o que um tanque funcionando e outro fica parado, né? Descansando, ou vice-versa, né? Você pode ter os 2 funcionando ao mesmo tempo, inclusive. Um exemplo muito comum é o que é a caixa de areia ou o desarenador, né? É muito comum você ter o que um desarenador funcionando e outro parado, tudo bem? Ou seja, está sendo limpo, né? Retirando a areia, enquanto você fecha o que estiver sendo usado e abre o que estava sendo limpo, tudo bem? Então, tem sempre essa permutação nas estações de tratamento. Olha só, qualquer unidade de um conjunto agrupado em paralelo deve ter disposto de isolamento. Quando existe apenas uma unidade, essa deve ser dispositivo de isolamento com passagem direta da água, ou seja, você consegue isolar o elemento e deixar a água passar diretamente, tá? O projeto deve permitir que a ETA seja construída em etapas sem necessidade para as obras provisórias para interligação nem paralisação do funcionamento da parte inicialmente construída. O dimensionamento hidráulico deve considerar as vazões mínimas e máximas, levando em conta a divisão em etapas e a possibilidade de sobrecargas. Continuando aqui. Consuplan 2019, Engenheiro Civil, marca alternativa que possui a sequência correta das etapas de tratamento de água. Novamente, pessoal, é o tratamento convencional e você tem que decorar pelo menos as 5 etapas, tá? Então vamos lá: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Nossa, já é a letra A, tudo bem? Não precisamos nem ir para a próxima, né? Coagulação, floculação, decantação, filtração, temos que pós-alcalinização, desinfecção e fluoretação e reservação, né? Então, muito importante que vocês memorizem essas etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Continuando aqui, mais uma da IBFC de 2017. Assinale a alternativa que indica a sequência correta das etapas do tratamento convencional de água, tá? A. Floculação, coagulação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Coagulação, decantação, floculação, filtração, desinfecção, correção de pH e fluoretação. Letra C. Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Letra D. Floculação, coagulação, decantação, filtração, desinfecção, correção do pH e fluoretação. Pessoal, nosso gabarito aí é o que? Letra C, coagulação, floculação e decantação. Depois temos filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Beleza, galera? Letra C aí. Por favor, vamos colocar sim para essa sequência em seu resumo. Mais uma do Instituto AOCP de 2016. O tratamento de água é um conjunto de medidas necessárias para enquadrar a água nos padrões de potabilidade pré-estabelecidos. A ETA é uma unidade de sistema de abastecimento de água responsável pelo enquadramento da água a ser fornecida à população nos padrões de potabilidade. As etapas do processo do tratamento de água apresentam a seguinte ordem: A. Desintoxicação, filtração, fluoretação e correção do pH. Letra B. Decantação, floculação, filtração e fluoretação. Letra C. Aeração, coagulação, decantação, desinfecção e correção do pH. Letra D. Floculação, aeração, decantação, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Letra E. Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Ora, sabemos aí que é a letra I, né? Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Tudo bem? Vou repetir até memorizar. Sebrasf 2020. A construção de uma estação de tratamento de água em terreno sujeito a enchentes é condicionada à implementação de sistema de drenagem eficiente.
Olha só, se você não tivesse lido a norma anteriormente, você acharia bem condizente essa questão. Contudo, ela está errada, pessoal, errada, tá? Olha só, o que que fala a nossa norma? Inexistindo terrenos livres de enchente, exige pelo menos que as bordas das unidades dos pisos e recintos estejam situadas pelo menos 1 metro acima do nível máximo de enchente. As descargas da ETE possam realizar-se sob qualquer cota de enchente. Então, resumindo, ETA localizada em locais acima da cota máxima, quando não possível, as bordas das unidades dos pisos estejam pelo menos 1 metro acima do nível máximo de enchente. Tá ok, pessoal? Vamos lá, mais uma FCC 2017, né? Questão clássica da FCC, o terreno para implantação de uma estação de tratamento de água deve estar situado em local livre de enxurradas e acima da cota máxima de enchente. Inexistindo um terreno livre de enchentes, exige pelo menos que as bordas das unidades dos pisos dos recintos, onde são feitos armazenamentos ou se localizem as unidades básicas para funcionamento da ETA, estejam situadas acima do nível máximo de enchentes em pelo menos 1 metro, meio metro, 80 centímetros, 40 centímetros ou 30 centímetros. Novamente aí, FCC sendo FCC, gabarito, letra A, 1 metro, né? Isso aí, valor tirado da norma. E agora vamos falar sobre a definição dos processos de tratamento. Contudo, fazer um pequeno intervalo e já voltamos.